Dia quarta, 20 de março, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. É lançada em Brasília a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. Segundo parlamentares e movimentos sociais organizados, a reforma do setor pode acabar com a aposentadoria no país. Regime de capitalização poderá levar à falência o INSS, que paga quase 70% das aposentadorias no Brasil. Jovens metalúrgicos participam de curso de formação do mundo do trabalho. Entre os temas, a indústria 4.0 e as reformas trabalhista e da Previdência. Corte de 30% nas verbas da saúde, do serviço social e até da coleta de lixo na cidade de São Paulo deixa entidades apreensivas. Hoje, teve até manifestação na zona sul da capital. Quase 6 anos depois do caso Amarildo, a conduta das polícias no Rio de Janeiro continua questionável. Em Brasília, foi lançada hoje no Congresso a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social. Parlamentares e movimentos da sociedade civil organizada estão unidos contra a reforma proposta pelo governo Bolsonaro. A reportagem é de Welson Kalinowski. Segundo cálculos da organização, mais de 1.000 pessoas, entre autoridades, lideranças sindicais e entidades da sociedade civil organizada, transitaram pelo auditório Nereu Ramos no relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, e o deputado petista do mesmo estado, Elvino Bongás, vão dividir a presidência do colegiado. O objetivo é combater a reforma do setor, barrando a aprovação da proposta de emenda constitucional encaminhada pelo governo Bolsonaro. Segundo eles, a PEC que aumenta a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria, além de reduzir valores e criar uma série de barreiras burocráticas para o direito ao benefício, vai levar para o buraco também a Seguridade Social. O que eles querem com esta proposta do Bolsonaro e do Mourão é uma mudança na Previdência muito pior do que aquela que o Temer tentou fazer. É uma mudança que vai deixar milhões de brasileiros sem aposentadoria, outros milhões de brasileiros vão ter reduções de 20%, 30%, 40% na sua aposentadoria e, por fim, e pior de tudo, eles querem privatizar todo o sistema de aposentadorias no país. Uma das principais alegações do Palácio do Planalto para a reforma, de que a déficit na Previdência foi contestada. Vou pegar só os últimos 10 anos. As contribuições, o que arrecadamos com as contribuições sociais e previdenciárias, cobriram toda a despesa com previdência, assistência e saúde e sobrou R$1 trilhão. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, derrubou a tese de que a aprovação da PEC vai gerar uma economia superior a R$1 trilhão aos cofres do país na próxima década. Só para a gente ter uma ideia do impacto, se todos os trabalhadores que hoje contribuem para a Previdência dissessem eu quero bancar essa economia, isso custaria para 65 milhões de pessoas que contribuem para a Previdência hoje R$2.000 por ano. Em 10 anos nós teríamos que colocar R$20.000, 65 milhões de trabalhadores. É uma economia enorme, feita com redução de direitos. Nós vamos tirar o direito de quem se aposenta, de quem já é aposentado, e essa não é a forma correta de fazer uma mudança previdenciária que é necessária no Brasil, mas é necessária para um outro projeto com outras medidas. Durante o lançamento da frente, a bancada de oposição liderada pelo Partido dos Trabalhadores anunciou as primeiras estratégias para tentar barrar a PEC da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. Na CCJ, onde a proposta inicia a tramitação, a bancada vai pedir o voto em separado e tentar convencer os parlamentares indecisos para, assim, obter a maioria dos votos. Na semana que vem, haverá uma audiência pública com a presença do ministro da Economia. Estamos trazendo o ministro da Fazenda no próximo dia 26, por sugestão da oposição, dialogando com o governo, depois os juristas, e nós vamos ter um mês aí de grandes debates e de grandes enfrentamentos na CCJ. Esse é o primeiro passo. Segundo,
nós vamos trabalhar a ideia de um voto em separado para arguirmos a inconstitucionalidade da PEC, no que diz respeito à desconstrução de direitos, porque remete tudo para a lei complementar. E em terceiro lugar, ajudar a mobilização do país, tendo em vista a possibilidade de uma greve geral lá na frente. É fundamental casar a ação parlamentar com a mobilização de rua. Se nós conseguirmos fazer isso, o governo terá muitas dificuldades de aprovar essa PEC aqui na Câmara. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC alerta para os retrocessos e o fim do direito adquirido com a reforma da Previdência. E para especialista em Previdência, capitalização pode levar INSS à falência. A proposta de Jair Bolsonaro praticamente acaba com a possibilidade do trabalhador de se aposentar. E os brasileiros que já estão aposentados podem ficar na miséria. Para o especialista em Seguridade Social, Remídio Todestini, a história da Previdência sempre tem mostrado avanços, mas esta proposta de Bolsonaro está recheada de retrocessos em nome do mentiroso discurso de combater privilégios. Toda a história da Previdência foi uma história que amplia direitos de proteção social. Essa contra-reforma do governo Bolsonaro é uma reforma que quer retirar direitos e prejudicar principalmente aposentados, pensionistas, trabalhadores vulneráveis, trabalhadores do campo e principalmente as mulheres. O regime de capitalização também pode levar à falência do INSS, que paga quase 70% das aposentadorias no Brasil. A capitalização, ela quer retirar a solidariedade que foi construída na Previdência nos últimos 100 anos. Recentemente, a OIT divulgou um documento em que 20 países que fizeram reformas instituindo a capitalização tiveram inclusive de retroceder para voltar para um sistema sustentável e solidário. A medida quer tirar da Constituição Federal a regra que determina o reajuste anual das aposentadorias de acordo com a inflação para os benefícios pagos a aposentados e pensionistas da iniciativa privada e do setor público. Para conversar com os trabalhadores da Volkswagen sobre essas perdas, o Sindicato dos Metalúrgicos aproveitou a Assembleia da categoria para votar a forma de luta contra esses retrocessos. Não é uma reforma da Previdência. Isso é colocar vocês trabalhando o resto da vida de vocês. É isso que nós queremos aprovar aqui, à disposição de cada companheiro e companheira contra a reforma previdenciária estabelecida por esse governo, nesse instante, da forma como está dada. E a nossa luta e a intenção, se tiver que ocupar Anchieta, nós vamos ocupar Anchieta. Se tiver que fazer greve geral, nós vamos fazer greve geral. Se tiver que fazer manifestação de 2 horas, 3 horas, nós vamos fazer no momento adequado, numa luta constante contra essa reforma que ataca os direitos só nossos, de cada trabalhador e trabalhadora. Os companheiros que concordam com esse caminhamento, levante as 2 mãos, por favor. Deixa eu ver. Podem baixar. Os companheiros que acham que não, nenhum, ok. Metalúrgicos de Porto Alegre iniciam campanha salarial e debatem a reforma da Previdência. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A convenção coletiva dos metalúrgicos de Porto Alegre deve ser assinada no dia 1º de maio, mas o sindicato já está na porta da fábrica debatendo com a categoria o que deve estar no documento. Nesta quarta, foi a vez da Uzi Minas, na zona norte da capital gaúcha. Então a gente quer manter as cláusulas da convenção principalmente, porque a gente está vendo que está tendo muito ataque a direitos e a gente quer manter a nossa convenção, que ali tem inúmeros direitos aos trabalhadores. Além das cláusulas sociais, o sindicato também aproveita o momento de debate com a categoria para esclarecer as mudanças propostas pela reforma da Previdência, que o governo pretende aprovar ainda neste ano. O modo de cálculo que passa a ser vigorado a partir dessa reforma é muito preocupante para nós,
porque ela vai pegar todas as contribuições do trabalhador durante todo o tempo de trabalho dele e depois vai ser feito uma média, e essa ainda não é a média que o trabalhador vai receber, é 60% dessa média. Então é isso que a gente está trazendo para os trabalhadores, para que os trabalhadores reflitam. Aqueles trabalhadores que já estão aposentados, que continuam trabalhando, vão ser imensamente prejudicados também, porque na proposta eles perdem os 40% do fundo de garantia. O trabalhador passa a vida inteira dentro de uma fábrica, do local insalubre, e na hora da aposentadoria, que tem que descansar, a gente sabe que muitos ficam doentes aqui dentro, precisam de remédios, precisam de plano de saúde. Então a gente defende que eles tenham esse direito, que durante os anos foi adquirido, para eles poderem ter uma aposentadoria tranquila. E, cara, a gente vai tentar fazer de tudo. Aqui na empresa, o pessoal comunica com seus parentes, fala a importância dessa reforma não passar, né? Que eu não chamo de reforma, né? Eu digo um desmonte, uma tragédia, né? Disso não passar, porque, infelizmente, vai ser um país muito triste no futuro. Nesta sexta-feira, ocorrerão manifestações em diversas cidades do Rio Grande do Sul contra a reforma da Previdência. Então, nós vamos ter atos nos principais polos aqui do estado do Rio Grande do Sul, como Caxias, Passo Fundo, Santa Maria. Na região do Vale dos Sinos também teremos atividade nas portas de fábrica, né, já definido pelos trabalhadores, como Igrejinha, Nova Hart, Sapiranga, Novo Hamburgo. E no decorrer do dia terão atos concentrados na cidade de Novo Hamburgo, junto com os professores, e em Taquara, o conjunto dos trabalhadores ali vão estar reunidos fazendo manifestações. Entre junho e novembro do ano passado, como assessora de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, a personal trainer Natália Queiroz recebeu R$ 36.600. Desse total, R$ 29.600 foram para a conta do pai dela, o ex-PM Fabrício Queiroz. É o que revela novo relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, enviado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Queiroz é investigado pela prática de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte dos salários aos deputados que os nomearam. Queiroz afirmou em depoimento por escrito que servidores do gabinete do então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, devolviam parte do salário e que esse dinheiro era usado para ampliar a rede de colaboradores junto à base eleitoral dele. O senador Randolfo Rodrigues apresentou o projeto para barrar o decreto do governo Bolsonaro que libera vistos para o Brasil sem contrapartida para cidadãos da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. O senador argumenta que a medida não é aceitável porque ofende o princípio internacional da reciprocidade. Randolfo Rodrigues não aceita a justificativa de que a medida incentivará o turismo. Ele acredita que, nesse caso, o correto seria liberar todos os turistas que venham ao Brasil da exigência do visto. O comentarista político José Lopes Feijó conta hoje a história do entreguismo em um país quase imaginário em nome de um suposto combate à corrupção. Esta é uma obra de ficção. Ela se passa numa grande nação do hemisfério sul do planeta Terra. Uma nação bonita por natureza, abençoada por Deus, um país tropical. Um país de imensas riquezas minerais, com enormes reservas de água doce, com extensas porções de terra aonde se plantando tudo dá, e rico em florestas que ajudam o planeta a respirar e que possuem uma grande biodiversidade. Este país que descobriu no seu litoral um verdadeiro mar de petróleo. No estado do sul desse país, um juiz e seus procuradores, nos idos de 2005, resolveram criar uma força-tarefa de combate à corrupção. E a nação assistiu, apoiando, porque afinal de contas, quem é que vai ser contra o combate à corrupção? Mas a verdade é que por trás do combate à corrupção existiam outros planos que não foram revelados. O atual ministro da Casa Civil do governo, que agora está governando esta nação, revelou que naquele ano este juiz planejou prender a maior liderança popular que aquela nação já havia construído e que governou aquela nação produzindo um período de bem-estar, inclusão social, geração de emprego, soberania nacional
e respeito em todo o planeta. Para produzir este feito, utilizaram de todas as artimanhas: desrespeito à Constituição do país, conduções coercitivas, prisões infindáveis para pressionar os presos a fazer uma tal de delação premiada, e quando eles resistiam em fazer a tal delação, eram condenadas a penas severas que seriam reduzidas ou mesmo eliminadas se eles aceitassem colaborar. Os procuradores daquela região, os procuradores dessa operação, fizeram um acordo com uma nação do norte, aonde obrigaram a empresa de petróleo daquele país a entregar aos interesses daquela nação todos os seus segredos, todos os seus planos de investimento, dando de bandeja as estratégias de desenvolvimento da empresa. Um verdadeiro presente, uma ação de lesa pátria. Depois se descobriu que, a troco desse acordo, a empresa, que talvez tenha sido vítima de uma série de corruptos, passou a ser culpada e teve que dar 2,5 bilhões de reais para a criação de uma fundação que seria gerida por esses procuradores. Fica revelado aí que não se tratava de um projeto de combate à corrupção, mas tratava-se de um projeto de poder, onde a justiça era utilizada como instrumento de perseguição política. O resultado de tudo isso foi impedir que o maior líder popular pudesse concorrer nas últimas eleições presidenciais e aí garantir a eleição de um candidato que pregava o ódio e o preconceito. O juiz que perpetrou tudo isso, que conduziu todo esse processo, virou ministro da Justiça e agora está junto com o tal presidente, fazendo visitas às instituições policiais e agência de espionagem desse outro país, fazendo acordos, sabe-se lá com que interesses. Pobre nação do Sul, vítima de toda esta conspiração, que entrega suas riquezas, suas soberanias e destrói os direitos do seu povo, para entregá-los à cobiça internacional. Se você acha que isto não é uma obra de ficção e guarda relação com a realidade que nós estamos vivendo, você está certo. O governo Bolsonaro criou uma comissão para fazer uma avaliação do, abre aspas, conteúdo ideológico, fecha aspas, das questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A comissão terá 10 dias para fazer a avaliação e censurar as questões que abordarem o que considerar ideologia de gênero. O Ministério da Educação alega que o objetivo é assegurar um perfil consensual do Enem. Porém, não explica o que isso quer dizer e nem revela que critérios serão usados para análise. Jair Bolsonaro tem a pior avaliação de um presidente brasileiro em início de mandato. Segundo o Instituto Ibope, a avaliação de ótimo e bom do governo despencou de 49% em janeiro para 34%. Já o percentual de ruim e péssimo subiu de 30% para 44%. E a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, uma excelente noite a todos e vamos aos comentários. Já estou agradecendo a todos pela participação, são bastante, mas aos poucos a gente vai lendo. Eu começo pelo Paulo Andrade. Os brasileiros deveriam se resistir e não ser colônia dos Estados Unidos. A Marilene Luiz, que tal uma reforma política e jurídica no Brasil? Fica aí a questão, Marilene. Daqui a pouco eu volto com mais comentários.
Enquanto Jair Bolsonaro defende que armar a população é a melhor forma de combater a violência urbana, a cada 60 minutos uma criança ou adolescente morre no Brasil em consequência de ferimentos por arma de fogo. É o que revela o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conforme o estudo, em 20 anos, entre 1997 e 2016, mais de 145 mil jovens com até 19 anos faleceram em consequência de disparos acidentais ou intencionais. Nesse mesmo período, as internações de crianças e adolescentes provocadas por disparos custaram mais de 210 milhões de reais aos cofres públicos. E a Justiça do Rio absolveu 4 dos 12 policiais condenados em primeira instância pelo assassinato do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza. O crime, cometido há quase 6 anos, ganhou repercussão mundial e foi um dos estopins para o questionamento sobre as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, que eram referência da política de segurança pública na época. Julho de 2013. O ajudante de pedreiro Amarildo de Souza desaparece após ser levado para a base da unidade de polícia pacificadora na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. As investigações revelaram que Amarildo foi torturado e morto. 25 policiais foram acusados inicialmente, 12 condenados. Na última semana, 4 deles foram absolvidos em segunda instância. No tribunal, os desembargadores entenderam, e vou destacar logo, acertadamente, que 4 desses policiais não estavam na cena do crime, no momento da tortura e morte do Amarildo. É isso que eles foram denunciados, é isso que eles respondiam. Restaram 8 condenados. Os principais, alguns já foram expulsos, outros estão cumprindo pena, como 3 deles ainda presos. O processo criminal está nesse pé. Se a justiça acha justo que eles sejam inocentados, a gente não vai ficar apontando para poder dizer se é ou se não é. A gente vai simplesmente acatar e respeitar, porque a gente não está aqui para poder ficar culpando quem não é culpado ou xingando quem não merece ser xingado, e até porque com violência a gente não resolve nada, né? O caso Amarildo é tido como ponto crucial para o declínio do projeto das UPPs no estado. Em tese, o programa deveria ocupar territórios dominados por facções criminosas e, por meio do policiamento comunitário, pacificar as comunidades, abrindo espaço para o oferecimento de serviços públicos. Na prática, pouco disso aconteceu e as velhas condutas violentas das polícias vieram à tona. A coação, né? O uso frequentemente de tortura para obtenção de informações, o uso da força sem controle, né? E o caso Amarildo, eu acho que foi típico desse tipo de ambiguidade. A polícia estava lá, a polícia, de certa forma, estava ocupando a Rocinha de uma forma que ela não ocuparia se não houvesse a UPP, porque tinha esse braço da proximidade, da permanência, não é? Por outro lado, o outro modelo de policiamento usava desse recurso, dessa capacidade de permanência, para utilizar recursos de procedimento próprios de um modelo que era o modelo que a gente queria estar superando naquele momento. Além do questionamento da política de segurança pública do Estado e da violência policial, o caso também foi um marco de mobilização em defesa dos direitos humanos que ganhou projeção internacional. Nós descobrimos lá, naquele local, outras 13 pessoas que sofreram tortura semelhante. Não chegaram a óbito, não desapareceram, mas eram jovens, eram crianças de 14, 16 anos. E essas denúncias tinham sido feitas e ninguém tomou nenhuma providência. Com o caso Amarildo, todas elas estão sendo investigadas. Apesar de tudo, fez com que a nossa família se unisse e a favela se unisse com a nossa família e a sociedade se unisse com a nossa família e começasse a gritar: cadê o Amarildo? Isso deu uma força gigantesca, não só para a gente, mas uma força gigantesca para outras famílias que tiveram as suas famílias violadas. A partir da falência das UPPs, também se verifica um crescimento da letalidade policial, que vinha caindo. Uma realidade que tende a piorar. Se o governo do Estado continua nesse discurso beligerante, nesse discurso de ódio, né, a tendência é aumentar.
levando em consideração que a gente lida com dados de letalidade policial em ações oficiais. Porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos como buscar dados da ação de policiais fora do serviço, os dados seriam mais assustadores. A Ordem dos Advogados do Brasil não vai mais aceitar a inscrição na OAB de bacharéis em Direito que tenham agredido mulheres, idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência física e mental. Sem a inscrição no órgão, os recém-formados não podem exercer advocacia nem se apresentar como advogados. Prefeitura corta a verba de atendimento de serviço social e pode deixar centenas de idosos sem alimentação e abrigo. Outros serviços também serão afetados. Manifestantes saíram às ruas do sul da capital paulista para pedir o fim do decreto do prefeito Bruno Covas. A reportagem é de André Gianocari. Com faixas e cartazes nas mãos e entoando palavras de ordem, os manifestantes pararam o trânsito na Avenida Washington Luiz, zona sul da capital. Tudo para chamar a atenção sobre o corte de 30% nas verbas da saúde, assistência social e coleta de lixo. São todos os serviços conveniados com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nós temos serviços para crianças, para adolescentes, jovens, famílias, idosos, mulheres, população de rua, acolhimento. Então são todos os serviços conveniados que estão previstos nesse corte de 30%. A passeata seguiu até a subprefeitura da cidade Ademar. As aposentadas Olivia Muyashiro, de 65 anos, e Rosemary Herberlin, de 72, fazem parte das mais de 12 mil pessoas que frequentam núcleos de convivência de idosos na cidade. Elas ajudaram a engrossar o coro contra o corte de verbas. Nós temos aula de dança, de artesanato, ginástica, pintura. Então a gente não quer que esse espaço se desfaça, a gente precisa dele. Estão falando que a assistência não tem mais dinheiro, né? E nós estamos aqui reivindicando isso, por causa dessa lei, né? 58, não sei o número certinho, né? Que eles estão recortando nossos serviços, né? Isso para nós vai ser... Nós temos muitas idosas lá, vai ser muito prejudicial isso aí para a gente. O corte vai afetar espaços como este na zona sul de São Paulo, que hoje atende 62 pessoas em idade avançada, em situações de extrema vulnerabilidade social. Em 9 anos, a entidade de promoção social Espaço Aberto, em parceria com a prefeitura, já atendeu mais de 400 pessoas. Com o decreto do prefeito, o atendimento pode ser drasticamente reduzido ou acabar. E são pessoas que, em algum tempo, em algum momento da vida, houve um rompimento com a família, para aqueles que conseguiram constituir uma família. E eles vêm para cá sem esperança, sem sonhos, sem acreditar em mais nada, porque, pensa, uma pessoa que chegou a ficar em situação de rua, o que ela pode esperar? Já sou idoso, já sou pobre, o que eu posso esperar da minha vida? E, de repente, se uma casa dessa para de funcionar, ou até, não sei, não podemos dar a qualidade que a gente dá hoje, perde o sentido, né? E para onde essas pessoas vão? Vou morar na onde? Na casa dos meus filhos não quero morar já. Nós votamos no então, na época, o Dória, e, consequentemente, elegemos este prefeito aí. Mas não foi para ele jogar nós na rua, nem desamparar. Eu acho que o prefeito tem outras coisas para fazer, não tem? Em vez de mexer com essas casas de apoio. O senhor espera que... Se ele pudesse responder, era melhor, né? Em 16 milhões de residências no Brasil, a renda é muito baixa ou simplesmente não há renda proveniente de trabalho porque não há ninguém empregado. É o que revela a pesquisa divulgada hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. De acordo com o estudo, há hoje no país 12 milhões e 700 mil desempregados. E entre as vagas que aparecem no mercado de trabalho, 1 em cada 4 é parcial ou intermitente. A cada ano, cerca de 2 milhões de jovens concluem ensino médio e entram no mercado de trabalho, de acordo com os dados do DIESE. Como as mudanças no mercado são constantes, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos realiza o curso de formação do mundo do trabalho, onde jovens metalúrgicos acompanham debates sobre o futuro da indústria, a reforma trabalhista e da Previdência. Veja na reportagem de Leandro Chaves.
O Igor tem 19 anos e há 7 meses trabalha como ferramenteiro na Volkswagen. Ele é um dos jovens aprendizes que fazem parte do acordo negociado pelo Sindicato dos Metalúrgicos com a montadora em 2012. Hoje ele tem contato pela primeira vez com as transformações tecnológicas que acontecem na fábrica. Com o passar dos anos foi mudando muito a profissão. Hoje em dia a gente tem inúmeras inovações, está entrando cada vez mais máquinas, equipamentos, tecnologia na área, que antes não tinha, era mais arcaico, era mais manual. E conforme vai passando o tempo, eu acho que essas tecnologias ainda vai mudar muito a forma com que a gente trabalha hoje e vai trabalhar no futuro. Então eu acho que é sempre bom, importante manter a gente atualizado e aprendendo com essas novas tecnologias. Ao longo da semana, eles foram convidados a participar de um debate sobre o futuro do trabalho com a indústria 4.0. O encontro serviu ainda para discutir as reformas trabalhista e da Previdência. Nós estamos na 4ª Conferência Nacional de Formação da Central Única dos Trabalhadores. E o que nos traz hoje aqui é a transformação no mundo do trabalho. E tem acontecido muitas coisas no meio do caminho. Você teve a lei da terceirização, você teve a PEC do teto, que conteve os gastos públicos do governo. Depois você teve a reforma trabalhista, que retrocedeu há mais de 100 anos os direitos dos trabalhadores, e agora a reforma da Previdência. Existe uma transformação no mundo do trabalho, essa conectividade, digitalização, como está esse novo mundo? Como eles se enxergam nessa atmosfera, tanto de mudança econômica, política no país, e com essa inserção da Revolução 4.0, se eles entendem se vamos ser somente prestadores de serviço ou se vamos ser os mantenedores da tecnologia. Então, é que nem eu disse, né? A gente provoca o debate e a gente quer esse feedback deles aí que vão seguir essa jornada na área de trabalho. O curso, organizado pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos, contou com a participação de mais de 100 jovens. E para quem pensa que estamos falando de trabalho de homem, a Hilary ganha a vida como ferramenteira há 3 anos. E sabe que, desde já, é preciso estar antenada com o que viu em aula para garantir um futuro mais tranquilo. A gente tem que estar sempre atento, sempre pesquisando sobre os assuntos, vendo o que está acontecendo no mundo. A gente não pode olhar só para dentro da Volkswagen, até porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem que estar preparado para tudo. O outono começou faz uns minutos. Nesta quarta-feira, às 6h58 da noite, deve sofrer influência moderada do El Niño. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a temporada de 2019 da nova estação será dentro do padrão. Ou seja, em São Paulo, por exemplo, veremos a redução gradativa das chuvas e maiores entradas de frentes frias vindas do sul. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Tempo nublado durante toda a quinta-feira em São Paulo, máxima de 22 graus e mínima de 18. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com curtas aberturas de sol. Previsão de pancadas de chuva isoladas que poderão ocorrer a qualquer hora do dia. Máxima de 22 e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a situação não é diferente. Tempo fechado e chuvoso durante todo o dia. Máxima de 22 graus e mínima de 18. Já em Brasília, o sol aparece entre nuvens com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 27 e mínima de 20 graus. A gente vai para o intervalo e voltamos já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net.
Pessoal que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube, eu vou ler o comentário da Elvira. Sem manifestação popular massiva, não sairemos das trevas. A Maria Lopes Pinheiro, essa reforma que esse governo quer fazer é o fim do povo pobre. A miséria vai reinar nesse país. E o José Vicente Melo, querem que a gente só se aposente mediante a certidão de óbito. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. A Justiça dos Estados Unidos decidiu que o agrotóxico mais usado do Brasil e no mundo, o glifosato, foi um fator importante para o desenvolvimento do câncer de um homem. O herbicida, fabricado pela Monsanto, propriedade do grupo alemão Bayer, é o principal ingrediente ativo de diversos pesticidas usados em plantações e jardins. Veja outros destaques desta quarta-feira. Primeira-ministra britânica Theresa May pede adiamento da saída do Brexit até o dia 30 de junho. O prazo atual é 29 de março. O pedido foi encaminhado ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Para prorrogar a permanência no bloco, o pedido precisa ainda da aprovação dos 27 países membros. Todos os líderes se reunirão em Bruxelas nesta quinta-feira. Polícia de Utrecht, na Holanda, prende o quarto suspeito de envolvimento no tiroteio que provocou a morte de 3 pessoas na semana passada. O homem não teve a identidade divulgada. Dos 3 suspeitos presos, apenas Gok Mentanes continua sob custódia. Ele é considerado o autor do atentado. Moçambique inicia luto de 3 dias após ciclone Idai matar centenas de pessoas no país. O ciclone deixou um rastro de destruição em diferentes partes do sudeste da África. A região da cidade portuária de Beira foi a mais atingida, com ventos que chegaram a 170 km por hora. Uma notícia está preocupando o gaúcho Flávio Aguiar, nosso comentarista internacional. Para melhorar a qualidade de vida no planeta, estudos apontam a necessidade da diminuição do consumo de carnes e produtos animais. Há uma má notícia para churrasqueiros contumazes, que nem eu, que venho do Rio Grande do Sul, no Brasil. Diversos relatórios científicos de diferente procedência vêm apontando que é necessário fazer uma diminuição drástica no consumo de carnes, inclusive de carne vermelha, em todo o mundo. Segundo esses relatórios, para termos uma saúde melhorada em escala planetária e também para evitarmos desastres ambientais no futuro próximo, seria necessário desenvolver uma política de diminuição em pelo menos 50% no mundo inteiro do consumo de carnes e aumentar, paralelamente, o consumo de grãos, frutas, vegetais, legumes e cereais, também encarados de uma forma de produção que não danifique o meio ambiente, por exemplo, através do uso excessivo descontrolado, muitas vezes, de pesticidas, como ocorre em várias partes do mundo. Também não é só carne, é necessário diminuir, segundo esses relatórios, o consumo de produtos animais, de um modo geral, por exemplo, de ovos, né, que são consumidos aos bilhões pelo mundo inteiro. Em alguns casos, inclusive o relatório aponta que é necessário fazer uma diminuição realmente mais drástica ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, a recomendação é que se diminua em pelo menos 84% o consumo de produtos animais. E também na Europa, aqui, é necessário que se reduza em 77% esses consumos. Há uma notícia curiosa nisso, que vem aumentando bastante o número de pessoas vegetarianas e veganas. Inclusive, esse número já atinge 26% dos nascidos neste século XXI. Portanto, é uma tendência de crescimento desse tipo de atitude junto aos mais jovens. Porém, paradoxalmente, né, vem aumentando o número de consumo de carne e de produtos animais no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas que continuam consumindo esse tipo de produto o fazem
cada vez mais intensamente, consomem cada vez mais carne. Os mesmos cientistas que trabalham com esse relatório apontam, entretanto, que não se deve manter uma posição puritana, sectária com relação a isso. É necessário ser compreensivo e compreender, inclusive, de que em muitos lugares é necessário manter uma dieta adequada de proteínas graças ao consumo de produtos animais. Portanto, é necessário bom senso e equilíbrio. Mas sem essa diminuição, alertam os relatórios, as perspectivas de um desastre ambiental, com aquecimento global, etc., são extremamente intensas. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Segue até o próximo sábado a primeira festa literária do Grajaú, a FLIG. As atividades são realizadas em 5 centros educacionais unificados, os CELS, no sul da capital paulista, com a participação de escritores, contadores de história e educadores. A repórter Marta Raquel mostra o que é o evento. Num tempo em que não existia smartphone, internet, nem canal de desenho só para criança. Em uma cidadezinha bem pequena chamada Caramujo. Eu vim aqui hoje ler o livro infantil que eu escrevi faz um tempo já, para as turmas, variadas turmas, né, de várias idades do infantil. Foi muito legal, já faz um tempo que eu faço esse tipo de leitura para criança, mas foi a primeira vez que eu fiz num festival literário, que é importante destacar. Eles estão realizando o primeiro festival literário aqui do Grajaú e eu estou me sentindo assim, super VIP de estar aqui, porque isso é uma novidade para mim. Eu faço muita escola, mas dentro de um festival é a primeira vez e isso é muito emocionante. A roda de contação de histórias que aconteceu aqui nesta tarde também teve a participação dos pequenos, que puderam ler cada um trechinho da história. E tinha B da Cici, gostava de sentar na soleira da porta. Vovó Manduca era Vovô Manduca era alfaiate, é uma palavra difícil, talvez vocês não saibam o que é. O meu livro, ele traz palavras que elas nunca ouviram falar. Eu perguntei o que é alfaiate, eles, é um bicho, é uma comida. Porque eles não sabem o que é o alfaiate, porque o alfaiate quase não existe mais. Então, essa sensação de estar aprendendo alguma coisa nova é muito fascinante. A gente vê isso nos pequenininhos, né, quando eles estão aprendendo a falar, quando eles estão aprendendo a andar. Mas uma criança que está aprendendo a ler também é muito incrível. Todo mundo sabe o que é alquimia? Não! É uma cola! Alquimia não é uma cola, alquimia é o que os magos fazem as misturas, né, as porções mágicas. A gente está participando da FLIG, né, que é o primeiro festival literário do Grajaú. Hoje a gente trouxe aqui a tinta de terra, que é uma diversão para as crianças. A gente pode usar os pigmentos naturais, tanto de alimentos quanto a terra, para fazer tinta. Isso é mais ecológico. Por quê? Porque a gente acaba não jogando nenhum resíduo dessa tinta, que é muito químico, que vai para, no fim, acaba indo para a água, né? Que a gente joga no ralo, vai para a água e acaba poluindo as águas. Então aqui a gente está usando a tinta com base de terra. No caso, a gente trouxe a terra de um formigueiro lá da Equativa, que é essa terra vermelha. A gente trouxe o carvão também da fogueira, então a ideia é macerar o carvão, misturar água e cola, mesma coisa com a terra, peneirar ela, deixar ela bem fininha e colocar água e cola. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. Amanhã o seu jornal especial vai falar sobre Previdência. Você pode participar pelo nosso canal no YouTube e também pelo WhatsApp. Boa noite a todos e a todas, até amanhã e a luta por direitos humanos e democracia continua.
Pessoal, de volta com os comentários, eu leio do Miranda Filho. Isso não é reforma, estão querendo fazer ajuste fiscal nas costas do trabalhador. A Ana Paula, necessitamos urgente da Frente Parlamentar de Proteção do Brasil. Nossa pátria não voltará a ser colônia. Eu agradeço a todos que participaram, interagiram aqui comigo nesta quarta-feira. Obrigada mesmo de coração. E não se esqueçam, amanhã tem um jornal especial de duração de 1 hora. Nós vamos falar sobre a Previdência. Vocês podem participar mandando comentários, perguntas pelo YouTube e também por WhatsApp, por mensagem de texto e também por vídeo. Beijo grande, até lá!